Boa noite, pessoal. Começando aqui a coletiva com Vinícius Bergantin. Boa noite, Vinícius. Mais uma vez, boa noite. Eu gostaria que você falasse. O jogo foi dramático, né? Mas o CSA teve uma grande jogada. Todos até esperavam que outras acontecessem naquela do gol marcado pelo Taliari, que foi a jogada do Hernandes pelo lado esquerdo. Como é que você viu esse jogo, a sua análise principalmente dessa partida? Acho que você colocou bem, foi um jogo dramático contra uma equipe, né, que vem jogando junto há uns 3 anos, com praticamente o mesmo treinador, vem fazendo excelentes campanhas, apenas 3 ou 4 derrotas no ano, para São Paulo, para Água Santa, que chegaram na final do Paulista. E um jogo que exigiu muito dos nossos jogadores, né, tanto taticamente, tanto fisicamente. E uma das coisas que a gente vinha pedindo para os atletas era que nesse último terço definisse as coisas, né? O jogo é muito definido no último terço, na lucidez, na qualidade, e foi um dos poucos momentos ali no final do primeiro tempo que a gente conseguiu achar um passe por dentro do Bruninho, um passe apertado. O Cedric conseguiu esperar o melhor momento, até com uma inquietação ali da torcida para ele fazer logo um passe e tal. O Hernandes se colocou numa situação muito boa entre o ala deles e o zagueiro, soube limpar o adversário e o posicionamento do Taliari para dominar, girar e fazer o gol. A gente tem que falar muito dos atletas, né? A gente vem nos últimos 2 jogos, mudou o sistema de jogo, né? Teve uma vitória gigante contra o Inter, infelizmente a gente acabou saindo nos pênaltis, mas ainda estão, né, acho que todos do clube estão carregando muito do que aconteceu ano passado, né, internamente, os resultados desportivos. Nós sabemos que em determinado momento, né, eu cheguei no final do estadual, na última rodada praticamente do estadual, penúltima rodada da Copa do Nordeste, a gente usou muito a Copa do Brasil, conseguiu mudar o time. A gente ainda tem, não existe só uma maneira de jogar, não existe só uma maneira de ganhar o jogo. Jamais eu coloquei 3 zagueiros para ser defensivo. Isso ajuda, tá? A gente está 3 jogos sem tomar gols, 4 jogos numa sequência positiva aí, 2 vitórias, 2 empates num campeonato que, assim como a gente, né, vendeu caro hoje, né, o resultado, todas as equipes que a gente enfrentou foram jogos dificílimos. Talvez na nossa melhor apresentação, o jogo mais ofensivo nosso, nós perdemos. Não quer dizer que a gente vai jogar por uma bola, não quer dizer que a gente agora é a melhor equipe, sabe tudo por vencer o São Bernardo, que vinha invicto na competição, mas a gente tem que, né, não ser, já não achar que está tudo certo na vitória, e também no empate contra uma equipe chata, como foi contra o Brusque, também achar que está tudo errado. A gente tem que ter sabedoria, confiar no processo. Internamente nós estamos tendo, né, o apoio do presidente, do Daniel, né, o elenco está comprando a causa. A gente viu o quanto eles se entregaram no jogo de hoje, e não só fisicamente. Então acho que é um momento da gente colocar, não é porque a gente venceu nem nada, mas o CSA é grande. Eu entendo que pelo histórico recente, a paciência ela vai um pouco embora, e é normal. Eu entendo o torcedor. Eu falei na minha primeira coletiva que eu estava louco para ter uma torcida, né, fervorosa, que empurrasse o time, como foi, né, e todas as vezes que a gente jogou aqui, em alguns momentos a gente oscilou e teve a crítica, isso é normal. Mas a gente precisa saber que ainda é uma reconstrução. A gente não pode ter esse termômetro de ganhou, tá tudo maravilhoso, perdeu, tá tudo errado, ou empatou, tá tudo errado. A gente segue com a nossa convicção, entendemos todo o entorno, mas a gente, até me alongando aqui, a gente precisa confiar, né, pelo que quando teve um momento antes do jogo contra o Brusque, na Copa do Brasil, a torcida foi lá no CT e eu acho que nenhum jogo faltou a entrega. Eu falei que eles iam ver sempre 11 atletas dentro de campo que estariam correndo, dando a vida pelo CSA, e isso está sendo cumprido.
E obviamente que a gente não está contente com algumas situações, a gente precisa melhorar o nosso jogo, mas tudo isso é uma construção de um peso que a gente vem carregando do ano passado para cá. Professor, boa noite. Rodrigo César, da Web TV. Nós estamos ao vivo nessa coletiva junto com a galera aí pelo YouTube. O senhor frisou muito aí sobre a questão dos 3 zagueiros. Inclusive, isso foi muito criticado por parte da torcida. Manteve isso hoje. Deu certo. O setor defensivo do CSA hoje esteve muito bem na partida. O senhor pretende manter isso já para o próximo jogo? Pensa nisso agora ou não? Jogar fora de casa, entrar com um time totalmente diferente do que foi hoje? Olha, eu fui zagueiro, mas eu odiava defender, tá? Então eu não monto 3 zagueiros para a gente ficar defendendo. É óbvio que você se protege mais, a gente tá 3 jogos sem tomar gols, mas foi muito pela sequência que a gente sabia do jogo do Brusque e sabia do jogo contra o São Bernardo, né? Que produziu aí 10 gols em 4 jogos, sempre vem marcando gols, sempre vem fazendo excelentes campanhas. Isso não é certo ainda, não quer dizer que a gente vai jogar o campeonato todo com 3 zagueiros, tá? Mas a gente tem que saber usar o nosso elenco, né? O PC vinha pedindo passagem, a gente tinha usado o Thomas numa situação como essa, né? Nessa meia posição que ele fica mais da direita para dentro. Então, assim, eu entendo que faltou uma agressividade maior no segundo tempo contra o Brusque, da gente marcar alto, da gente ser mais agressivo em casa, da gente conseguir produzir mais. A gente produziu pouco, né, mas controlou o jogo. E aí, né, pelo momento que o CSA vem vivendo, e como eu já falei várias vezes, é totalmente compreensível, a gente voltou do intervalo com uma desconfiança muito grande. É uma coisa que a gente está tendo que trabalhar muito também, essa parte mental dos atletas. E aí a gente não conseguiu, contra o Brusque, ainda não conseguiu encaixar o nosso bloco alto. As jogadas que era para a gente segurar a bola, a gente acelerava. As jogadas que era para acelerar, a gente segurava e vice-versa. Então a gente é um caminho que a gente está construindo. Eu sei do DNA, né, da região, né, do clube, que a gente tem que ter chances de gol, sufocar o adversário não pode passar do meio, o Dalberson não pode fazer uma defesa, mas é futebol, né? As equipes são montadas, né? O Brusque para subir, o São Bernardo para subir, e, enfim, outras que vão dificultar muito o jogo para a gente, assim como eu tenho certeza que todo mundo que vem ou que enfrenta o CSA sabe que vai ter um páreo duro. Então a gente, a questão dos 3 zagueiros não é para ser defensivo e também não é que a gente vai seguir 100% com esse sistema até o final do campeonato. Bergantim, parabéns pela vitória. Gostaria que você destacasse qual o impacto positivo que essa vitória traz, essa que foi a primeira vitória do CSA dentro de casa, né? Qual o peso que isso tira do torcedor e também do elenco? Olha, o impacto se chama confiança, né? A equipe vem trabalhando muito, muito forte. Sabia que numa campanha você precisa fazer valer, né? Uma equipe que sobe, geralmente, ela sempre faz muitas vitórias em casa. E a gente sabia que estava devendo, sim, né? Muito pelo jogo do confiança, né? Depois o empate, da maneira que o jogo se desenhou no segundo tempo, deixou uma imagem, realmente não foi a imagem que ninguém queria, né? A comissão, os jogadores, a torcida, isso a gente entende. Mas é uma vitória, né, para nos dar confiança, para nos dar convicção que a gente está no caminho certo. São 4 jogos sem perder. O jogo que a gente perdeu, a gente produziu muito. E, né, 3 jogos sem tomar gols, isso nos aproxima de vitórias. É seguir com os pés no chão, com a convicção, com o trabalho. E, mais uma vez, enaltecer e agradecer o apoio aí da torcida, que já reconheceu no final do jogo, e também o quanto os atletas se dedicaram para essa vitória. Eles merecem muito essa vitória para a gente ter essa convicção, essa confiança para a sequência. Vinícius, você falou que precisa alguma coisa mudar, você não falou mais a miúde. O presidente até falou que recentemente o CSA deve contratar, creio que até mais um meia, um jogador de beirada. É nesse sentido, de mais reforços, ter mais opções que você precisa, é isso? Olha,
A gente está sempre olhando o mercado, o CSA é uma equipe que sempre oferece jogadores, a gente sabe da força que tem, acabamos perdendo o William, né, um jogador importante, teve uma proposta de fora do país, já tinha tido uma, né, a gente deseja toda a sorte para ele e a gente está sempre olhando o mercado. Quando eu falei que mudar ou ajustar, deixa eu corrigir, ajustar, por exemplo, no nosso jogo com a bola. Né, como eu passei um vídeo para os atletas das nossas chegadas no último terço contra o Brusque, que a gente poderia selecionar melhor, e a gente já vê, né, como foi feito o nosso gol hoje, né, uma jogada, né, trabalhada, uma jogada de pé em pé, com amplitude, com bastante, com a ocupação de área inteligente do nosso centroavante e uma definição, né, com frieza. Né, então a gente sempre tem coisas para ajustar, principalmente nessa questão com a bola, da gente ter mais o controle do jogo, machucar mais o adversário em termos de a gente ter mais chances de gols e para ajudar o treinador também, o torcedor, não ficar só no 1-0, né? A gente teve dali um escanteio que o Foster desviou, da gente poder fazer um segundo gol e aí sim, né, ter uma tranquilidade maior, não de você deixar de marcar, deixar de correr, deixar de jogar, mas você faz um 2-0, de repente o São Bernardo vem até mais para cima, abre mais espaço para contra-ataque, como foi aquele lance do Iago, do Rodolfo, do Everton, do Arnaldo, e aí você desenha a vitória de uma maneira mais tranquila. Falando um pouquinho, professor, no próximo aniversário do CSA, desse Altos aí, jogar lá é um pouquinho complicado. O que é que o senhor conhece um pouquinho dessa equipe do Altos que está disputando a Série C esse ano? Como você falou, uma logística complicada, é uma equipe que tem um treinador novo no seu comando, o Sérgio Soares é um amigo que eu conheço, um excelente treinador, né? Sabemos que ele tem esse DNA ofensivo nas equipes dele, né? A questão do gramado, jogadores de ataque são bastante jogadores que gostam de ir pro drible, que gostam do 1 contra 1, a gente sabe que vai ter um páreo duro, né, mas a gente, né, vai para lá com todo respeito, né, a gente precisa continuar pontuando, buscando as vitórias a gente aguarda ainda os jogos para definir a rodada, mas a gente quer ter essa sequência de G8 para a gente, né, não ficar numa situação de oscilação dentro do campeonato. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Coletivo encerrado.